Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos agora para a unidade 2 da nossa disciplina. Eu sou a professora Fabiane Pichetti, sou autora do material dessa disciplina. Estou propondo aqui nesse vídeo que nesta unidade 2 nós possamos juntos discutir sobre novos letramentos e buscando um foco mais central para os letramentos, na perspectiva crítica, digital e visual, certo? Antes de iniciarmos esses tópicos, eu quero novamente lembrar de um aviso importante, uma sugestão importante para você. Sempre que nós vamos assistir aos vídeos dos materiais, é importante que você tenha realizado a leitura do e-book desta unidade, porque em paralelo ao vídeo, que traz um recorte do e-book, você tem ali, de maneira aprofundada, alguns tópicos, indicações de leitura, de materiais que podem dar uma visão ainda mais ampla sobre essa unidade 2. Também sugiro que você busque lá o nosso mapa mental, que nós trataremos à frente, para que novos apontamentos, novas relações você consiga fazer a partir dessa conversa que teremos aqui, ok? Vamos lá? Siga comigo. Então, nesta unidade 2, nós vamos tratar dos conceitos de novos letramentos. Logo no início do material, eu fiz um questionamento importante para vocês. Vamos pensar quando nós estávamos lá na escola, éramos estudantes, ainda pequenos, lá no início da nossa formação, que não era então o primeiro ano, era a primeira série, a segunda série, com a mudança da nomenclatura. Quando um professor tinha uma orientação de pesquisa naquele momento, ou nós tínhamos que buscar alguma informação por dúvida, de algum aspecto, como que nós buscávamos essa informação? Nós tirávamos cópias de textos, de enciclopédias na biblioteca, dependendo da idade do público que está me assistindo, talvez não tenha passado por isso, mas muitos de nós passamos por uma restrição de acesso à informação. Tínhamos poucos canais na televisão, não tinha internet, não tinha celular, então nós tínhamos um contato muito mais nas relações, nas conversas com os vizinhos, com os grupos, os espaços que tínhamos essa relação. Agora, hoje, qual é a mudança, esse grande cenário que se apresenta? Seja na perspectiva de professores ou de estudantes, quando nós vamos fazer uma pesquisa ou temos que buscar uma informação, temos dúvida, como que nós resgatamos esse conceito? Como que vamos atrás disso? Nós temos lá a imagem do nosso celular, o tablet, o notebook, então nós vamos diretamente na internet. Jogamos lá num grupo, perguntamos para alguém, vamos em blogs, participamos de lives, enfim, lemos textos, entramos em cenários de buscadores para trazer mais conceitos, enciclopédias digitais, enfim, um arsenal de informações. As redes sociais também nos fomentam esse tipo de busca. E outros formatos, acompanhamos as pessoas que seguimos aí nesses espaços, opiniões, perguntamos, esclarecemos, contrapomos, conhecemos questões novas que outras pessoas apresentam nas redes sociais, somos influenciados por elas. E também na perspectiva de estudo, o home office ainda, ou na perspectiva de estudo híbrido ou EAD, nós temos aqui nesses momentos de trocas, nas lives, nos vídeos, nas palestras virtuais, nos encontros, a possibilidade de ter acesso a inúmeras informações. E mesmo que seja num momento direcionado, o professor me indica, ou quem está palestrando, está orientando, novos textos, novos blogs, um podcast para ouvir, um material, envia um PDF por e-mail, enfim, eu acabo ampliando o que era uma dúvida, o que era, de repente, uma informação que eu queria. Isso é muito rico, muito interessante, mas ao mesmo tempo bastante assustador. Assustador por quê? E foi essa reflexão que eu trouxe para você no material. Será que nós e os nossos jovens, as nossas crianças, estão preparadas para atuarem com tantas informações e tantos canais distintos? Como que elas lidam com essas diferenciações? Como que elas percebem o que é certo, o que é errado? O que deveria ser compartilhado, o que não deveria? O quanto deveria? Isso são questionamentos importantes. Por isso que os novos letramentos vêm tratar essa informação conosco, vêm tratar essa reflexão conosco, com uma perspectiva paradigmática, Ou seja, um novo olhar, um novo conceito, uma nova forma de organização e busca e formação que precisa ser repensada, que precisa ser organizada, orientada, principalmente quando pensamos nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Então vamos seguir.
Barbosa, nos nossos estudos, ele falou na perspectiva dos letramentos, né, esses novos letramentos, com uma perspectiva macro, que vai além do espaço escolar. Então, o que acontece nesse mundo de pesquisa, nesse mundo de relações, sejam pessoais ou digitais, não se limita ao espaço escolar, vai além do espaço escolar. E isso, como Barbosa nos traz uma nova perspectiva aí de construção e leitura sobre o mundo, porque cada pessoa ou cada grupo que eu tenho essa relação amplia essa visão, me traz novas perspectivas, uma diversidade social, uma multiplicidade de textos, entendendo aqui textos não unicamente com uma perspectiva linear, que nós usualmente conhecíamos. Então, eu tenho uma série de aspectos que nos trazem um sentido muito crítico, né, que exige aí a formação de novos leitores. E essa formação traz aí uma perspectiva letrada, ou perspectiva muito relacionada aos novos letramentos. E a tantos outros que surgirão à medida que novos temas, novas necessidades, novos desafios, novos contextos se apresentam. Então vamos seguir, lembrando da relação desses novos letramentos, seja no aspecto escolar ou seja no aspecto não escolar. Essa imagem que eu apresentei para vocês, ela traz um sentido de circuito relacionado, porque a perspectiva escolar e não escolar se relacionam. A escola não é uma bolha, a escola está relacionada ao mundo lá de fora. E o mundo lá de fora também está relacionado à escola. E nós devemos utilizar dessas práticas como fonte, né, para alimentar as discussões, as reflexões, as dúvidas, os novos olhares. Então, vamos olhar aqui nas perspectivas escolares. Como que eu posso pensar nesses novos letramentos neste cenário? O acesso a diferentes tipos de textos e contextos, novamente enfatizo, não necessariamente textos na perspectiva usual que nós entendimos. Nós temos textos na perspectiva de imagens, textos na perspectiva de gráficos, tabelas, né? Nós temos o conceito de textos relacionados a blogs, a ideias de microblogs, a ideias de podcasts, de audiobooks. Então, quantos tipos de textos se apresentam? Relação de projetos com a comunidade escolar, então a importância de relacionar isso com o que acontece naquele bairro, naquele grupo, naquela comunidade que a escola pertence. As vivências digitais significativas, né? Eu preciso proporcionar que esse contexto digital esteja dentro de sala de aula de maneira significativa, não como um passatempo, que seja realmente uma perspectiva de pesquisa, de troca, de crescimento. E as novas linguagens, linguagens que vão além do conceito da escrita formal. Eu tenho a perspectiva da linguagem visual, a perspectiva da linguagem digital e tantas outras formas de interação que devem ser promovidas no espaço escolar. Isso deve fomentar o protagonismo do estudante e também do professor. Por quê? Porque é o professor que faz esse caminho, essa mediação, essa organização, esse planejamento. Então, é um trabalho que vai fomentar tanto ao estudante como ao professor esse protagonismo. Pensando agora nos novos letramentos para fora da escola, ou seja, em espaços não escolares, como a nossa imagem apresenta. Vamos pensar aqui que a valorização da cultura popular, tantas formas de expressão, tantos espaços que estão muito além do que nós tínhamos no conceito da cultura erudita, correta. Não existe o que é o correto no sentido de cultura. Toda forma de expressão popular é importante e deve ser valorizada. A abertura de espaços reflexivos, as trocas, os grupos, as comunidades, né, as afiliações, os envolvimentos, a valorização da diversidade, o entendimento e acolhida em relação a isso, o diálogo e as mídias, né? Então, a importância dessas mídias valorizarem esse diálogo e essa escutativa, a perspectiva individual e coletiva, porque nos espaços não escolares, assim como os escolares, eu tenho o que eu sou e o que eu represento para esse grupo. Então, o sentido singular e coletivo deve ser valorizado e também inserido. E aqui eu tenho, nessa perspectiva não escolar, o protagonismo das diferentes comunidades, né? Então, o entendimento do que aquele bairro, aquele grupo, aquela periferia, aquele movimento está trazendo de novo, está trazendo como um novo olhar, um novo sentido. Isso se relaciona nesse circuito que está interligado e que se alimenta continuamente,
porque a escola se alimenta do mundo lá de fora, o mundo lá de fora está relacionado à escola, as pessoas frequentam esses diferentes espaços e esses novos olhares, esse sentido popular, traz todo um crescimento para novos letramentos. E isso, gente, essa imagem traz um sentido muito peculiar do papel do professor e da escola, né? Da nossa prática pedagógica, que não está isolada, está sendo alimentada de toda essa construção. Em nosso material, nós optamos em trabalhar com 3 grandes letramentos, que não são únicos. Se vocês buscarem na literatura, vão observar que há muitos outros letramentos citados. A ideia de recorte na nossa ementa e na nossa organização foi de buscarmos esses 3 letramentos e aí as derivações que estarão apresentadas na literatura e outras que surgirão à medida em que novos desafios sociais forem se apresentando. Então, nós iniciamos falando dos letramentos críticos, que estão muito relacionados à perspectiva do que nós falamos no módulo inicial sobre Paulo Freire, né, sobre esse olhar do mundo e do que eu represento para o mundo e o meu papel neste mundo. Então, nós temos nos letramentos críticos o protagonismo do estudante, na perspectiva do novo olhar, do novo sentido, das novas possibilidades. No letramento crítico, nós temos também a valorização das diferentes culturas. E aí a questão importante, gente, no sentido das culturas populares. O que se constrói que vem das comunidades? O olhar, a acolhida, o crescimento coletivo disso e a valorização. Os questionamentos e a reflexão, que são proporcionados como elementos centrais da perspectiva crítica, sejam em textos, sejam em vídeos, sejam em imagens, eu tenho essa perspectiva de um olhar diferenciado para o que se apresenta. O compromisso social, né, porque nós não somos isolados, não somos únicos, então toda a minha ação, o meu olhar emerge, é um compromisso do que eu represento nesse grupo. O espaço para as multidentidades, então o que eu sou e o que eu posso ser, como eu cresço com o diferente, né, como eu aprendo com esse diferente. O engajamento crítico com os diferentes tipos de linguagens, né, as linguagens, seja na perspectiva digital, seja na perspectiva de novos olhares, como eu me engajo, me fortaleço e construo isso. E a importância de um diálogo ativo, entendendo que esse diálogo ativo vai ocorrer em diferentes esferas, em diferentes canais, porque a perspectiva crítica desse letramento está sobre o texto usual, está sobre a troca e um debate, está sobre um filme, está sobre um vídeo, sobre um documentário, sobre um gráfico. Eu tenho um olhar diferenciado e crítico a partir desse olhar ativo, a partir desse compromisso social. Então, ele é um grande pilar, o letramento crítico, né, que se deriva depois, proporciona aí grandes derivações, né, organizações que dão todo esse sentido. Então, eu tenho esse eixo central que organiza e que traz essa perspectiva desse compromisso ativo que a escola pode e deve contribuir. Em seguida, nós tratamos no nosso material dos letramentos digitais, que, sem dúvida alguma, são um grande desafio para o próprio exemplo que eu dei para vocês logo no início deste vídeo, quando eu perguntei como que nós buscamos as informações, como buscávamos antes, né, quando não tínhamos esse sentido digital difundido, e como nós buscamos agora. Nesse sentido, o letramento digital nos traz um contexto de rede que nós não tínhamos antes isso. Então, tudo está relacionado, tudo está interligado. Né? Eu tenho uma informação que me direciona para um blog, que me traz um podcast, que me permite entrar num grupo de pesquisa, que me permite escrever num fórum, que me permite participar de uma live, que me permite postar alguma coisa nas minhas redes sociais, né? Então, tudo isso está organizado no sentido de rede, de teia, aos quais as pessoas se influenciam mutuamente. Esses textos estão articulados, eu não tenho sentido de texto linear, eu tenho a ideia de hipertexto, hipermídia, né? Ao momento em que eu estou lendo um texto, eu tenho como clicar ali e ir para um gráfico, daquele gráfico ir para um vídeo, daquele vídeo voltar para um texto usual e abrir um novo PDF. Enfim, as questões estão relacionadas, estão articuladas. A interatividade, né? Eu estou continuamente interagindo com esses grupos e numa perspectiva não mais necessariamente presencial, mas influenciando em grande, né, perspectiva, muitas vezes em massa. Nós observamos aí os grandes
perfis, os grandes influenciadores, como podem interagir e influenciar uma perspectiva macro. E como isso é importante e também sério, e deve ser tratado nessa perspectiva dos letramentos digitais. Temos que pensar que os letramentos digitais têm em sua premissa as tecnologias em prol da formação. Então, não é um sentido de massificação alienada, é um sentido formativo, é um sentido reflexivo, e que a escola pode e deve contribuir, pode e deve tratar disso em sua essência. O uso consciente e reflexivo das mídias, né, não no sentido de distribuição de fake news, né, num sentido manipulador, num sentido alienado. Então, nós estamos trazendo isso para a escola também como um espaço reflexivo, também com um espaço consciente, que a gente possa estabelecer uma crítica sobre isso. Que isso é muito dinâmico e as formas de expressão são cada vez maiores, né? Então, nós temos pequenos vídeos, as dancinhas, as apresentações, a forma com que isso se expressa, os emojis, né? As palavras já diminuídas, né? Então, tudo isso vai trazendo uma nova forma de linguagem, uma nova forma de organização, que precisa ser trazida para esse letramento digital, num sentido de crítica, num sentido de limites, de respeito ao que se apresenta. E a conexão e conectividade. Eu estou sempre entrando nos lugares e buscando um Wi-Fi, né? Então, como eu me conecto, como eu estou acompanhando as informações em tempo real, seja da minha comunidade ou de localidades distantes, de outros países, de outras localidades muito além do meu espaço. Então, essa conectividade nos traz uma perspectiva de que eu estou 100% nesse contexto digital. É claro, gente, que há desafios muito importantes que devem ser considerados aqui no letramento digital na perspectiva escolar. Nem sempre as escolas contam com conexão adequada ou ainda com os dispositivos, computadores, tablets adequados para esse sentido, né, para atender a todos os estudantes. Mas nós, professores, precisamos, na medida do possível, trazer essas discussões que nem sempre ocorrerão, quem sabe, digitalmente, mas poderão trazer reflexões, seja num texto que tenha sido impresso, ou numa leitura, num acompanhamento, né, um vídeo que tenha sido baixado, que eu possa acompanhar e trazer essa discussão para a sala de aula. Então, isso é muito importante, e num espaço onde os jovens, as crianças dominam, né, o contexto digital, nós, professores, temos o desafio de nos formarmos, né, correr atrás do prejuízo, vamos brincar assim, ou seja, acompanhar esses jovens, essas crianças que conhecem, mas que muitas vezes podem não estar preparados com a formação crítico-reflexiva necessária. Em seguida, nós tratamos dos letramentos visuais, como o terceiro grande eixo de letramentos na nossa unidade 2. Vamos pensar que a todo momento nós estamos sendo remetidos a imagens, a fotografias, né? As selfies estão presentes em todos os contextos aí. Os ícones, as cores, o que as cores querem dizer, as entrelinhas que estão por trás disso, a construção e a desconstrução dessas paisagens, como nós mudamos as fotos, articulamos, né? Mexemos nessas fotos, como nós conseguimos interpretar gráficos e esquemas, signos e símbolos que se apresentam. Isso é muito importante, gente, porque tem o meu sentido de envolvimento com esse lado visual que as fotografias, os vídeos, os gráficos, os esquemas nos apresentam, mas o sentido também crítico sobre o que se apresenta, né? Nem tudo são flores nas imagens que estão apresentadas. Então é preciso que a gente trabalhe com esse sentido de exposição, né, das selfies com as crianças, os adolescentes, os limites dessa autoexposição, como isso deve ser apresentado, como eu posso tratar imagens, os direitos autorais, são aspectos importantes que os letramentos visuais precisam trazer na nossa composição e que a escola pode e deve tratar. Obviamente, também, quando nós apresentamos um gráfico para as crianças, para os jovens, como eles conseguem fazer a leitura daquela imagem gráfica, né? Os dados que estão ali por trás, se há um sentido manipulador, se há um sentido que acende e que direciona para um lado ou para outro. Então, são aspectos importantes que os letramentos visuais, juntamente com o apoio dos letramentos digitais e dos letramentos críticos que nós vimos anteriormente, podem contribuir e devem contribuir.
O que é importante que nós tenhamos clareza? Que quando nós tratamos lá no material, eu coloquei para vocês o letramento crítico como LC, né? O letramento digital como LD e o letramento visual como LV. Então, o LC, LD e o LV somados formam uma perspectiva multiletrada. E vamos pensar que eles não são únicos, deles derivam muitas outras, há questões matemáticas, há questões cartográficas, raciais, há questões de sustentabilidade, há outras tantas questões que novos letramentos poderiam derivar nessa imagem. Muitos deles estarão talvez direcionados a esses centrais que eu coloquei, ou quem sabe mais à frente nós possamos pensar em novos grandes eixos também relacionados. Quando eu tenho a perspectiva crítica atrelada ao conceito digital e ao conceito visual, eu tenho uma formação multiletrada. Como que a formação multiletrada, ou de que forma que a formação multiletrada pode contribuir nessa perspectiva de uma nova sociedade, de um novo contexto, de um novo olhar sobre o mundo? Eu tenho a ideia da formação e da emancipação individual, então eu, indivíduo, as minhas questões e a minha perspectiva vai contribuir para o sentido coletivo, porque o que eu vou compartilhar, o que eu vou orientar, o que eu vou influenciar, o que eu vou escrever, o que eu vou ler, vai contribuir para mim e para os grupos que eu me relaciono. Então, a formação multiletrada não atua unicamente no sentido individual, também no individual, mas também diretamente ao benefício coletivo. Isso é uma transformação social. Por isso que a formação multiletrada é tão importante, gente. Por isso que a escola é um canal que, juntamente com os espaços fora dela, podem contribuir para esse novo olhar, para esse novo sentido. Nós vimos aqui um recorte da unidade 2, tratando do conceito de novos letramentos. Vimos também as especificações de 3 grandes novos letramentos que nós nos propusemos a trabalhar nesse estudo, que foram os letramentos críticos, os letramentos digitais e os letramentos visuais. O importante que ficou na reflexão desses 3 letramentos é que eles estão relacionados, articulados entre eles, e há muitas outras derivações de novos letramentos que a literatura apresenta e apresentará. Por quê? Porque esse tema é dinâmico, em constante construção. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído nos seus estudos, que você também tenha realizado a leitura para maior aprofundamento, e vamos seguir para os tópicos seguintes. Até mais. Muito obrigada. Audio Jungle.